Olá, boa noite. Mais um dia de dificuldades para usar a carteirinha do Passa Fácil no transporte coletivo de Manaus. Está dizendo que está inválido, porque tá dando erro. Que erro? Se eu passei ontem com esse cartão aqui, tem 170 e pouco reais nesse cartão. Que erro é esse? Sabe o que está por trás de toda essa dificuldade em manter o serviço funcionando? Uma troca da empresa que gerencia o trabalho antes do prazo previsto. Mas a Justiça já se manifestou pedindo que a questão seja solucionada. A multa ao Sinetran, em caso de descumprimento da decisão judicial, é de R$1 milhão. O que é que você acha disso? Comenta com a gente pelo 99136-7874. Veja também, a Procuradoria-Geral da República se manifesta favorável ao Polo Industrial de Manaus em ação do STF que contesta os decretos de redução do imposto sobre produtos industrializados. O procurador-geral Augusto Aras defendeu que seja mantida a liminar que preserva a Zona Franca da redução do IPI até o julgamento da ação pelo plenário do Supremo. Uma imagem que chocou na internet. Uma cachorrinha sendo arrastada por uma caminhonete. Motorista é identificado e caso deve ser investigado. Justiça determina que família de paciente que morreu por causa de falta de oxigênio na crise registrada no Amazonas no pico da pandemia seja indenizada. A indenização deve ser paga pela União, pelo Estado do Amazonas e pelo município de Manaus. E você vai ver que nos últimos 5 anos a quantidade de microempreendedores individuais cresceu mais de 300% no Amazonas. Pessoas que trocaram trabalho de carteira assinada e não se arrependem. Seja muito bem-vindo ao seu Jornal do Amazonas, segunda edição. Aqui você fica bem informado e participa com a gente. A gente começa falando de transporte coletivo que afeta a vida de tantas pessoas, né? Após a parada programada para a atualização do sistema Passa Fácil do Sinetran, muitos passageiros do transporte público continuam com problemas para utilizar o novo sistema. Hoje cedo, teve mais filas nos terminais e passageiros inconformados. Em frente ao Sinetran, usuários enfrentaram fila e chuva para atualizar as carteirinhas. Estou pagando o transporte com dinheiro porque minha carteirinha não está passando. Está dizendo que está inválido, porque tá dando erro. Que erro? Se eu passei ontem com esse cartão aqui, tem 170 e pouco reais nesse cartão. Que erro é esse? Entre os problemas relatados pelos usuários desde o dia 17 de junho estão integração temporal que não funciona. O crédito é debitado, mas a catraca não é liberada. Impossibilidade de conferir o saldo da carteirinha, além também de mensagens nos validadores que indicam que a carteirinha está vencida ou bloqueada. E a situação se repete no Terminal 1. Não estava mais aceitando ela porque eu precisava atualizar, só que no dia 17, quando eu fui lá, eles já não estavam mais atendendo. A diretoria do Sinetran informou que essa instabilidade foi causada por problemas na internet e que nenhum usuário perderá os créditos existentes antes da atualização. Cada pessoa vai poder consultar lá de acordo com a sua senha, com o seu login, o dia que ele carregou, quando ele andou, que linha ele andou, quanto foi descontado. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana se manifestou, informando que há um acordo com as empresas de ônibus para que a população não seja penalizada. Se ele teve algum problema com o cartão dele, que foi problema decorrente do validador, ele tem que acessar o ônibus de forma gratuita. Ele não pode pagar uma segunda passagem. De acordo com o Sinetran, o prazo para regularização dessa atualização do sistema é até a próxima sexta-feira. Enquanto isso, quem continua sofrendo os danos dessa atualização é o usuário do transporte público. É muito ruim que a gente que é trabalhador, digno, pegar ônibus todo dia e todo dia pagar no dinheiro, porque nossa carteirinha estava tudo boa e agora com essa mudança aí está muito ruim, está tudo irregular. Ainda nessa edição do Jan 2, você vai ver qual seria a explicação para todos esses problemas enfrentados por quem depende do transporte coletivo. O Fábio Melo preparou uma reportagem para a gente. E eu quero ouvir a sua opinião também sobre esse assunto. Manda sua mensagem para a gente mostrar daqui a pouquinho aqui no nosso telão, 99136-7874, telefone está aí na tela.
Mudando de assunto, uma mulher foi presa em Itapiranga após supostamente tentar interferir nas investigações sobre o abuso sexual sofrido pela filha de 6 anos. De acordo com a polícia, o companheiro da mulher seria o suspeito. Davi Batista traz os detalhes. A polícia acredita que a mulher de 26 anos teria sido conivente com os abusos sexuais que a filha, de 6 anos de idade, sofria dentro de casa. O suspeito é o atual companheiro dela, que foi preso pelo crime há cerca de um mês. De acordo com as investigações, a mulher teria sido negligente e omissa. Além disso, ela teria tentado influenciar a filha a acusar um amigo da família que nada tinha a ver com a situação. Normalmente, o único e exclusivo culpado por esses crimes é o próprio abusador. Mas nesse caso específico, além da mãe, que tem o dever legal de guarda, de proteção, ter tido uma postura omissa, negligente, ela passou também a tentar interferir nas investigações, tentando influenciar a criança para que ela imputasse a responsabilidade dos crimes, dos abusos, a uma outra pessoa contra a qual não havia qualquer indício. Então, comprovado isso através de relatórios psicológicos, de boletim de ocorrência registrado pelo pai, a Polícia Civil representou pela prisão temporária e, sendo expedido esse mandado pela Justiça, ele foi cumprido na data de hoje. Ela também foi autuada por estupro de vulnerável por causa da omissão. O delegado alerta sobre o que fazer em caso de identificar abuso sexual contra uma criança ou adolescente. Todos temos a obrigação de denunciar, e principalmente aqueles que têm o dever previsto por lei de guarda, de proteção. E a própria mãe da criança, se ela se sentir ameaçada pelo abusador, ela também pode denunciar anonimamente pelo Disque 100. Essa informação é importante para estimular, de fato, a denúncia em caso de qualquer suspeita. Aqui na capital, um homem de 45 anos foi preso hoje por estupro de vulnerável. O crime foi cometido contra a enteada, uma criança de 10 anos que tem síndrome de Down. Segundo a polícia, a denúncia partiu da mãe da menina, que disse que a filha teria voltado da escola com as partes íntimas machucadas. A criança tem muita dificuldade de verbalização, de socialização, e por isso ficou muito difícil fazer essa apuração acerca da autoria. Entretanto, todos os indícios apontavam para o padrasto, que naquela ocasião tinha conduzido a vítima até em casa. E durante todo um trabalho feito pela equipe de psicólogas da delegacia especializada, a criança conseguiu verbalizar e apontar a autoria, indicando que o autor da violência era o padrasto. A Justiça expediu o mandado de prisão temporária. E aí é importante reforçar que casos assim podem e devem ser denunciados. Tem 2 números. Tem o Disque 100, super fácil de você lembrar, e o 181, que é o telefone que você liga, faz a denúncia, mas consegue manter a sua identidade em sigilo. Mas ajuda a polícia a investigar qualquer tipo de crime, não só esse. E um vídeo que circula desde ontem na internet vem causando revolta e indignação. Um cachorro aparece amarrado na traseira de um veículo, sendo puxado pelas ruas do bairro Cidade Nova. Diante da crueldade, essas imagens que foram parar na internet viraram caso a ser investigado pela polícia. O motorista do veículo teria sido identificado por causa da placa do carro que aparece nas imagens. Ainda na noite de ontem, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente e hoje uma equipe da polícia foi até o local onde o corpo do animal foi deixado, no Igarapé do Passarinho. Segundo informações dos protetores de animais, eles conseguiram falar com o condutor do veículo por telefone e ele teria alegado que a cadela estava morta há um dia e por causa do mau cheiro resolveu amarrá-la na traseira da picape e arrastá-la até o Igarapé, onde descartou o corpo. Mudando de assunto, familiares de pacientes renais que fazem tratamento no Hospital Universitário Getúlio Vargas fizeram um protesto hoje de manhã por causa de uma possível descentralização do atendimento. Durante a manifestação, a Avenida Boulevard Álvaro Maia chegou a ser fechada por alguns minutos e isso acabou impactando no trânsito. Segundo as pessoas ouvidas pela nossa equipe, essa semana os pacientes foram informados de que a clínica de hemodiálise que funciona lá no hospital seria fechada. Por isso, quem precisa do serviço seria remanejado para receber o tratamento em outras clínicas e que isso impactaria no orçamento dos pacientes. Imagina que da Compensa para cá a gente paga ele paga R$22 vindo e mais 22 voltando, são 44 por. Aí você vai contar na semana, aí você vai contar no mês.
o rombo que dá. É complicado. Em nota, o HUGV disse que o serviço de nefrologia está com 3 profissionais afastados e que a questão não se trata de fechamento da área nem de relação com um corte de verbas. A nota diz ainda que o hospital está tomando medidas internas para sanar o problema e entrando em contato com a Secretaria de Saúde do Estado em busca de alternativas. Em janeiro do ano passado, o Amazonas enfrentou o pior momento da pandemia de Covid-19. Infelizmente, você deve se lembrar, né? Com a falta de oxigênio, pacientes não resistiram aos sintomas da doença e agora a Justiça determinou que uma das famílias que perdeu um parente nessa situação seja indenizada. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é o Marcelo Moreira. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, Luana, boa noite para você e para todos. A indenização é no valor de R$600 mil e deve ser paga pela União, pelo Estado do Amazonas e pelo município de Manaus. Segundo a decisão, esse paciente morreu pela falta de oxigênio no dia 14 de janeiro do ano passado, em uma unidade de saúde aqui da capital. De acordo com o Tribunal Federal, essa ação ainda cabe recurso. Mas essa é uma decisão que pode abrir precedentes para que outras pessoas também recorram à justiça para obter indenizações pela morte de pacientes, de familiares, e de parentes nesse período. Como nós sabemos e como bem você disse, no ano passado, no dia 14 de janeiro, o Amazonas viveu um colapso no sistema de saúde. Vários hospitais aqui em Manaus, também no interior, ficaram sem oxigênio. O Amazonas foi o primeiro estado a enfrentar os impactos da segunda onda. Foi um pico de casos e também de internações por Covid. Investigações do Ministério Público e também da Defensoria Pública apontaram que mais de 60 pessoas morreram aqui no estado pela falta de oxigênio. Tem também uma decisão protocolada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado. A Justiça Federal, pedem à Justiça Federal que crie uma série de ações emergenciais para evitar que novos colapsos ocorram no sistema de saúde aqui do Amazonas. Nós procuramos a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Estado, que nos disse que irá se pronunciar em um tempo oportuno por meio de assessoria jurídica. A Prefeitura de Manaus e a Advocacia Geral da União ainda não nos responderam. Luana. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Boa noite, bom trabalho para você. E agora a gente fala do caso Bruno e Dom Philips, os assassinados no Vale do Javari. Durante a reconstituição do crime, Amarildo de Oliveira não assumiu que atirou nas vítimas. Ele responsabilizou o comparsa, Jefferson da Silva Lima, que se entregou no fim de semana. Segundo Amarildo, Bruno e Dom estavam em um barco no rio Itacoaí, a caminho de Atalaia do Norte, quando se encontraram com Jefferson e houve uma discussão. Então, o Bruno vinha descendo junto com o Dominic na canoa, na voadeira da Unijava, e começou a discutir com Jefferson, vulgo Pelado. Foi isso? Então, aí nesse momento ocorreu... Foi, aí o baleiro acelerou tanto e entrou. Amarildo acusa o comparsa Jefferson da Silva Lima pelos tiros. Mas você viu a hora que... Vi. A hora que o Jefferson disparou contra o Bruno. Então o Bruno acelerou a voadeira e ele disparou contra o Bruno? Foi isso? Teve disparo aqui, ele também atirou contra ele. Contra o troca de tiros. Teve troca de tiros? Teve troca de tiros. O Bruno chegou a revidar? Chegou a revidar. E o Jefferson, ele atirou aonde no Bruno? Em que lugar do corpo? Foi por aqui, atrás. Nas costas. Amarildo também acusa Jefferson de atirar contra o jornalista britânico. Então, primeiro, o tiro atingiu o Bruno. Posteriormente, a voadeira desgovernada adentrou este local onde estão esses galhos. E lá dentro, o jornalista Dominic foi executado. Também, quem atirou contra Dominic, quem foi? O Jefferson. Jefferson, vulgo Pelado. Durante a reconstituição, Amarildo mostrou onde escondeu a lancha de Bruno e Dom. Onde foi afundada a lancha. Então aqui, este é o local onde foi afundada a lancha. Você pode apontar? Os agentes também foram até o local onde os suspeitos queimaram os corpos das vítimas. Vocês queimaram com o quê? Lenha. Lenha? Segundo a polícia, no dia seguinte, os criminosos voltaram. Decidiram esquartejar os corpos e enterrar os membros. A Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, informou que Bruno Pereira tinha porte de arma e autorização para trabalhar armado. Ele sofria ameaças por fiscalizar a pesca ilegal em território indígena e ainda, segundo a Univaja,
dispensou seguranças no dia em que foi morto junto com Dom Philips. Neste áudio, Bruno fala da descoberta da atuação de garimpeiros na região. Tive informações da FUNAI que o garimpo está no lado do Jarinal, né? Da aldeia antiga para escutar as dragas. A aldeia antiga fica 2 voltas abaixo da aldeia nova, onde eles estão, onde os tais garimpeiros tinham ido lá, né? Então, é pressão, ou seja, os garimpeiros estão lá, e a informação que a gente tem de outros Canamaria é que o Rio Curuena está empestado de balsa de garimpo. Vamos falar agora de economia, porque a Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à Zona Franca de Manaus na ação que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre os decretos de redução do IPI. A manifestação da PGR foi numa das 6 ações diretas de inconstitucionalidade em defesa da Zona Franca, diante dos decretos do presidente da República que reduziram a alíquota do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. As 6 ações estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Em maio, ao analisar a ação proposta pela bancada de deputados e senadores do Amazonas, o ministro concedeu liminar favorável às indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus, onde o IPI não é cobrado. Moraes definiu que os produtos que concorrem com aqueles fabricados na Zona Franca não podem ter o IPI reduzido, uma forma de preservar a vantagem garantida na Constituição Federal para que indústrias possam se instalar na Amazônia. O governo federal reagiu com um recurso apresentado pela Advocacia Geral da União para tentar derrubar a liminar do ministro. Chamado a se manifestar no caso, o Procurador-Geral da República se posicionou favorável ao Polo Industrial de Manaus, ao argumentar que tal cenário aparenta ter o potencial de esvaziar estímulo à permanência de empresas e instalação de outras na Zona Franca de Manaus. Por isso, recomendou a preservação da medida liminar até o julgamento definitivo do mérito. E a gente faz a primeira pausa de hoje. No próximo bloco, vamos mostrar o que está por trás da dificuldade que os passageiros do transporte coletivo estão enfrentando para pegar o ônibus aqui em Manaus, né? Aproveita e compartilha com a gente o que é que você pensa disso tudo. 991 36 7874. Estou aguardando sua mensagem, hein? A gente volta já. Estamos de volta para falar de transporte público. O que será que está por trás do problema enfrentado pelos passageiros de ônibus aqui da capital, hein? Nossa equipe apurou que uma disputa judicial entre a empresa que operava o sistema de bilhetagem eletrônica e o Sinetran estaria gerando esse problema, todas essas falhas. Segundo a Justiça do Amazonas, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros substituiu a empresa que fazia o gerenciamento do sistema de bilhetagem eletrônica antes do término do contrato. Sem planejamento em tempo hábil, a nova empresa estaria tendo dificuldades para sanar problemas de acesso dos usuários ao sistema. Passei minha carteirinha no ônibus, na catraca do ônibus, a nova catraca. Aí o que aconteceu? Não passou, disse que é saldo suficiente. Eles me deixaram aqui na porta do terminal. Minha carteira está bloqueada. Bloquearam a carteirinha. E agora manda vir para cá pegar chuva, né? Em decisão preliminar, a juíza Maria Eunice Torres do Nascimento considerou a importância do serviço para a população e determinou que o Sinetran cumpra o contrato com a antiga empresa, devolvendo a ela o acesso ao sistema sob pena de multa de R$1 milhão por dia, em caso de descumprimento. A Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Amazonas orienta que os usuários que estiverem sendo prejudicados devem fazer boletim de ocorrência e depois ingressar na Justiça para ter os seus prejuízos ressarcidos. Outros órgãos também podem agir, como é o caso do Ministério Público Estadual, por meio de ações coletivas. O consumidor, ele não tem nada a ver com isso, né? Ele não tem que pagar por essa ação judicial, por essa briga entre as empresas. E nesse caso, o correto seria liberar realmente ao usuário utilizar sistema de transporte sem fazer nenhum pagamento, né? Entrando gratuitamente. Nesta terça-feira, durante a entrega de 14 ônibus novos, o prefeito de Manaus pediu desculpa pelo transtorno e prometeu solucionar o problema. Nós estamos trocando uma empresa por uma outra empresa mais moderna. Isso causa um prejuízo, peço desculpas à população, mas as falhas já estão sendo corrigidas e todas elas serão dirimidas, acredito que hoje, amanhã no máximo, esse transtorno estará sendo solucionado. Sobre a decisão da Justiça, nós procuramos o Sinetran e aguardamos retorno. E sobre a possibilidade de entrar com uma ação coletiva, nós procuramos o Ministério Público.
também aguardamos retorno. Agora eu quero saber o que é que você aí de casa, que usa o transporte coletivo, pensa de tudo isso. Recebemos muitas mensagens, não sei se vamos conseguir colocar todas aqui. A Gesa diz, muito complicada a situação das carteirinhas, pois muitos usuários recarregaram para ir ao trabalho e já não tem dinheiro em mãos para pagar. A Nanda diz, é um absurdo essa nova atualização, pois o cartão tem que passar muito rápido, senão tem que pagar novamente. A Maria Baraúna diz, estou tendo que pagar em dinheiro, porque a minha carteirinha não passa na catraca nova. Arilene diz, boa noite, Sinetran, como sempre, lesando os usuários do transporte coletivo. Será que isso um dia vai acabar? A Juliana comenta que as filas enormes nos terminais são um desrespeito com a população. O Bruno diz que os ônibus devem circular com as catracas desligadas até o Sinetran corrigir o problema. Melin diz, acho que o Sinetran deveria ter avisado sobre a troca de empresa. Isso pouparia muito constrangimento. E a Augusta diz, fui no T3, recarreguei R$40 e quando fui ver só tinha R$17. Quero meu dinheiro de volta. Muitos problemas que a gente mostra aqui. Olha que não chegamos a mostrar nem 1/6 das mensagens que chegaram hoje. Mas muito obrigada pela participação. A gente precisa saber o que é que você pensa sobre esses assuntos. Fazer uma pausa rápida para o intervalo? Na volta, vou te mostrar que tem crescido o número de pessoas empreendendo aqui no estado. Agora são 6h33, voltamos já. De volta para compartilhar com você histórias de quem tem se dado muito bem como empreendedor, depois de abrir mão do trabalho de carteira assinada. Aqui no estado, o Sebrae mostrou que nos últimos 5 anos a quantidade de microempreendedores individuais cresceu mais de 300%. A Kellen está entre os mais de 103 mil microempreendedores individuais do Amazonas. Ela começou a vender um tipo de cabelo postiço chamado lace front, que virou tendência aqui no Brasil. A loja já tem quase 2 anos. Nesse tempo, o negócio só cresceu. Eu trabalho fora também, não é uma renda extra, ela já está passando o meu salário mesmo no meu outro trabalho. E eu faço faculdade também de medicina veterinária. Mas eu amo muito trabalhar com isso, é incrível. O lace front é quase uma peruca comum, mas o cabelo postiço parece mais natural, o que tem garantido o sucesso do empreendimento. Eu procurei na internet, só via em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Manaus não tinha, canto nenhum. O aumento de microempreendedores individuais no Amazonas é uma realidade. O MEI é um profissional autônomo que passa a ter CNPJ, ou seja, tem facilidades com a abertura de conta bancária, no pedido de empréstimos e na emissão de notas fiscais, além de ter obrigações e direitos de uma pessoa jurídica. Segundo o Sebrae, nos últimos 5 anos, a quantidade de MEIs cresceu mais de 312%. Os maiores aumentos foram durante a pandemia, em 2020 e 2021. Nós tivemos um grande número de desemprego e essas pessoas estão aproveitando as suas expertises e empreendendo. Então, o MEI é a melhor maneira para você iniciar a sua vida como empresário. Afinal de contas, traz uma série de vantagens e você se torna regular. Nesse mundo do empreendedorismo, há quem decida sair de um emprego com carteira assinada e trabalhar especificamente como MEI. É o caso da Vitória. A vida dela ganhou outros rumos quando ela decidiu empreender e investir na venda de lingerie. A loja tem 5 meses e funciona nesse espaço aqui da casa dela. É daqui mesmo que ela compra, vende, entrega os produtos e ainda administra as redes sociais. Eu vinha de um momento de profunda insatisfação com o meu antigo emprego e aí eu resolvi fazer um acordo com eles e foi o momento que eu decidi começar a empreender. A empreendedora está cada vez mais otimista. Para o futuro, a ideia é ampliar a loja. Eu pretendo expandir bastante o estoque, que a gente ainda trabalha com uma oferta um pouco menor agora, mas expandir bem a loja, as opções de peças, principalmente. É uma mudança da qual eu não me arrependo nem um pouco. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço hoje. Pois é, com esses exemplos de coragem, de persistência que a gente encerra o Jan 2 de hoje. Lembrando que amanhã a gente se encontra mais cedo, por volta ali de 15 para as 6, porque tem jogo. Boa noite para você de casa. A gente se encontra amanhã.